seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa e esse podcast é para a gente falar da sua carreira, do seu desenvolvimento pessoal e de tendências do mercado de trabalho. Hoje eu entrevisto a Paola Schumbert. Acertei o sobrenome? Sim. Eu tava nervosa. A Paola, ela é headhunter, ela é sócia fundadora da A Priori RH. Quantas vagas você tem nas mãos no momento, Paola? Só para você ter uma noção de que você precisa ficar aqui nesse podcast e ouvir até o final. Olha, Thaís, hoje a gente está aí com uma média de 140 vagas rolando na consultoria. 140 vagas, hein? Guarda esse número. Paola, gratidão por você estar aqui. Me sinto muito honrada, inclusive, porque te admiro muito como profissional e sei que a agenda de fim de ano é uma loucura. Então, gratidão por você estar aqui, por estar gravando esse podcast. E eu quero que você já comece falando o que você está sentindo do mercado de trabalho. Como é que né, a gente está saindo agora do isolamento. Como é que é ter tanta vaga? O que você tem percebido do nosso mercado de trabalho? Certo. Thaís, eu percebo dois movimentos, assim, bem interessantes. Tanto nas empresas, né? Porque a gente sempre fala lá na Priori que nós temos dois clientes. Os clientes pessoas físicas e os clientes pessoas jurídicas, né? Ou seja, as pessoas físicas são os candidatos, as candidatas que aplicam nos nossos processos. E os jurídicos, as empresas que abrem as vagas conosco. E a gente sente um movimento, uma sinergia de loucura nesses dois clientes. Então, a gente percebe o mercado depois de uma pandemia. E eu já li algumas coisas sobre isso, de que as pessoas estão mais abertas, as pessoas estão mais soltas, mais livres. Parece que elas perderam um pouco aquele vínculo também com algumas coisas e algumas empresas, no sentido de, não, vou ficar aqui para sempre. Então, muita gente que nem pensava em mudar de emprego, hoje já pensa, então existe uma busca muito grande e em contrapartida a gente percebe as empresas mega animadas, claro, muitas indústrias sofrendo aí com muita falta de peças, mas isso não está impedindo de chegar muitos projetos e ter muitas perspectivas. Então, as empresas estão nesse furor de vagas também, buscando profissionais. Então, eu vejo que eles estão numa sintonia mesmo, de gente buscando e empresas querendo contratar. Então, o mercado está bem aquecido mesmo. E tem muita gente querendo mudar de emprego, como é que tá? Ou são profissionais que estão disponíveis no mercado? Tem muita gente, algumas áreas mais, né, outras áreas menos, né, por exemplo, a área financeira eu sinto uma área ainda um pouco mais retraída, no sentido dos candidatos, embora a gente tenha muita vaga na área financeira, mas a gente não sente as pessoas tão disponíveis para o mercado de trabalho, né, às vezes são pessoas que já se comprometeram aí com algumas atividades de longo prazo, mas de uma forma geral a busca está bem alta, sim, o volume, né, a gente tem pelo menos para cada vaga 200 candidatos que aplicam por processo. Salvo algumas vagas que são muito específicas, a gente tem um número um pouco reduzido de 60, 70, mas não menos que isso. E desses profissionais que se aplicam, qual a porcentagem que realmente tem os requisitos e tem os perfis para concorrer às posições? Boa pergunta, Thaís. Hoje, para você ter uma ideia, nós mandamos um status, né, de uma vaga que tinha aproximadamente 500 candidatos. Desses 500 candidatos, 10% tinha o perfil. Nossa! E vocês conseguem olhar 500 currículos? Como é que funciona? Porque muita gente sem perfil se candidata, chega uma hora que você nem consegue mais olhar tudo, dependendo do volume, né? Ah, sim, Thaís. É humanamente impossível você olhar todos os currículos e por isso nós buscamos uma tecnologia, então a gente implantou um sistema para que nos auxilie. Então eu sei que tem muita gente que fala, esses sistemas são frios, eles não falam comigo, eles não dão retorno, mas eles são muito eficientes e eles funcionam muito. Por quê? Porque ele vai reunir um questionário inicial, onde ele vai fazer as principais perguntas filtros, que seria o que a gente falaria no telefone, para ver se você tem match com a vaga ou não. Uhum. E também ele vai fazer uma busca pela inteligência artificial dentro do seu currículo.
Por isso que eu falo que é bem importante preencher o cadastro completo se a vaga realmente te interessa. Então, não basta só anexar o currículo, é importante você preencher os cadastros dentro dos sistemas, por mais chatos que eles sejam. Por quê? Porque ali pode ter uma palavrinha-chave que o sistema vai pegar e ele vai te passar para o pré-selecionado quando ele faz essa avaliação de questionário e mais do teu currículo, ele te passa para uma fase. Então, desses 500, vamos pensar que o inglês é fundamental para essa posição. Se 350 disseram que não tem, esses 350 já são automaticamente descartados. E ele é feito esse check no questionário e no currículo. Então, se ele diz no questionário tenho e lá no currículo está intermediário e precisa avançado, ele já vai para uma fila de currículos que não são classificados. Então, se a pessoa, de repente... E inglês avançado vale? Vocês consideram geralmente no processo seletivo como domínio do idioma? Se é um requisito da posição, como nós somos consultoria, se o cliente pede, eu preciso que tenha inglês no mínimo avançado, a gente coloca já como filtro inglês avançado ou fluente, ou nativo, né? Tem essa opção também de colocar. Então, se a pessoa coloca intermediário, se ela se intitula como intermediário, automaticamente ela não vai avançar. Nossa, eu não sabia dessa informação, que se de repente eu preencho um questionário e coloco inglês avançado, e no meu currículo, vai que esqueceu de atualizar o currículo, tá, currículo inglês intermediário, provavelmente não vai passar no filtro. Ele faz o check e não passa no filtro. Então, as informações têm que estar sempre bem alinhadas. Uma coisa que pega muito, formação. Às vezes a pessoa não atualiza que está com a formação superior completa e no currículo está incompleta. E lá no questionário não tem essa pergunta. Então, quando o sistema faz a leitura do currículo, ele entende cursando, trancado, ele vai te jogar para os profissionais que não foram pré-selecionados. Entendi. Então, você que está assistindo, pelo amor de Deus, eu falo isso diariamente também para o meu time, para os clientes, preenche os sites de cadastro, mas preenche assim, não copia e cola com as informações do seu currículo, mas por favor, faz uma revisão, trabalha com palavras-chave, lembra de colocar qualquer mudança no seu inglês, na sua formação, atualiza daí em tudo, Paola. Exatamente. Entra nos sites e você pode estar perdendo vaga por conta disso. É uma informação, essa informação, vale ouro, porque a gente está falando daí de inteligência artificial, dos filtros e de como o que você pode fazer para performar melhor nesses mecanismos de buscas. Exatamente. Porque eu vejo que tem muito profissional até que reclama para mim, que fala, nossa, Thaís... E eu sei, gente, eu não tô dizendo assim que eu não entendo você. Que, eu passei a tarde inteira fazendo cadastro e a maioria ali dos sites, eles não atualizam, eu vou até o final e daí ele não registra minhas informações. O profissional também sofre, porque ele cadastra hoje aqui, amanhã ali, depois de amanhã dele volta, tem que atualizar, às vezes não sabe, login, senha, esquece. Mas não tem jeito, tem que aceita que dói menos, porque é o caminho para você ser chamado ou chamada para as entrevistas. E assim, né, Thaís, a gente precisa partir do pressuposto que você está aplicando para uma vaga de emprego. Quanto tempo você fica no emprego? Ninguém entra para sair. Né? As pessoas entram para ter uma carreira pelo menos de um médio prazo. Pode ser que ela tenha um de curto prazo, mas mesmo assim, curto prazo é o quê? 6 meses? São 6 meses da sua vida. Então, quando você vai aplicar, eu sempre falo para as pessoas, foca na qualidade. Não sai aplicando indiscriminadamente, fazendo milhões de cadastros. Olha a vaga, olha o requisito, faz um check realmente para ver se dá certo, para ver se você tem o que está pedindo para aquela posição. Uma coisa até que eu postei esses dias, presta atenção no título da vaga. Tem muita multinacional que anuncia de acordo com o que eles têm plano de cargos global, de forma global. Então, às vezes aquele título não é atrativo, mas quando você olha as atividades, olha o requisito, opa, interessante, faz sentido. E às vezes a pessoa bate o olho, não, e vai passando. Então eu vejo que muita gente tem perfil e perde vaga também por isso. Então tem que ter bastante criticidade e bastante cuidado quando vai aplicar. É mais ou menos algo relacionado assim à tua autorresponsabilidade sobre quando você vai aplicar para um processo seletivo. Então é a história do menos é mais. Aqui funciona muito bem. Exatamente. Paola, e você, já que você falou 6 meses numa empresa, na minha época, não vou falar em que
É um ano. Eu acho que é a mesma que a minha, tá? Ah, não é, certeza que não é, mas tudo bem. A gente falava assim, o profissional, eu lembro que às vezes a gente analisava um currículo e falava, nossa, que profissional instável. E o profissional tinha ficado 6 meses, 1 ano, 2 anos. Hoje já mudou muito o mercado, então eu já não olharia para esse currículo, para esse profissional e diria que ele é instável. O que você tem visto no mercado? O que dá para... Será que existe algo que a gente possa falar que o profissional é estável, instável? Quanto isso mudou? O quanto, assim, é um mínimo? Ou o que pode se fazer nesse sentido, né? Porque o profissional, Thaís, às vezes, fica meses ali. Assim, é um desafio, tá? Por que é um desafio? Porque a pessoa vai precisar explicar o que motivou essas saídas. Não existe nenhum gestor ou gestora de empresas que vai bater o olho e vai dizer, nossa, que currículo super legal, como ele teve passagem nas empresas. É muito difícil. Todos sempre perguntam, eu vi que ele ficou pouco tempo nas empresas, o que foi os motivadores da saída? Ah, entendi. Então, o desafio desse profissional não é o fato dele ter pulado um monte de empresa, é ele explicar os motivadores dessa saída. Então, esse é o maior desafio, porque às vezes aquela dor que fez ele sair de uma empresa vai ser a que ele vai ter naquela oportunidade. Então, se eu faço um alinhamento de um perfil com o gestor que ele fala, olha, Paula, aqui eu não tenho muita margem para crescimento. Se for alguém que vem aqui e queira crescer no curto prazo, eu não vou ter. Quando a gente olha um currículo de alguém que tem passagens mais curtas e a última passagem a gente pergunta, e aí, o que foi teu motivador? Puxa, eu fiquei lá 1 ano e vi que não tinha para onde crescer. Como que a gente... Não é uma verdade absoluta que ele não vai ser aprovado, que ele não vai gostar daquela empresa. Mas existe uma tendência muito grande de que aquele gestor, que já está calejado de outras pessoas, diga, puxa, mas ele saiu por isso, aqui ele vai encontrar isso também. Como que eu vou fazer isso com ele? Então, o desafio está em explicar esses motivadores. Eu vejo que existe uma mudança, sim. Há alguns anos atrás, né, falando aí um pouquinho de tempo, vamos pensar aí, pelo menos uns 5 anos atrás, eu senti as lideranças muito resistentes a esses perfis, mas eu acho que com a vinda das startups, de várias mudanças no contexto profissional de uma forma geral, as lideranças estão mais flex em relação a isso, elas estão ouvindo melhor. Mas, claro, pega uma empresa muito conservadora, uma empresa que realmente puxa, mas ele não tem uma atividade de longo prazo em nenhuma empresa. Gera uma insegurança. Sim, e essa atividade de longo prazo seria o quê? 2 anos, 3 anos? Pelo menos uns 3 anos numa empresa. Uhum. Esses dias um gestor, olha que curioso, um gestor falou assim pra mim, Paola, meus projetos aqui são de no mínimo 3 anos. Eu preciso de alguém que tenha acompanhado tudo isso do começo ao fim, pelo menos de um projeto. Esse currículo aqui que vocês me mandaram, ele tem 1 ano e meio, 7 meses. Ele nunca conseguiu acompanhar o ciclo inteiro de um projeto. Então, é muito do perfil da vaga, é muito do perfil da empresa, mas sem dúvida do candidato, o maior desafio é ele justificar essas saídas. Sim. Esse é o ponto. E o que você pode dizer assim, não faça, não fale desse jeito, não faça isso na entrevista? O que você tem vivenciado assim, que você fala, meu Deus, não! Olha, esses dias teve uma candidata que falou assim, olha, eles me aprovando, amanhã eu já estou disponível. Eu pensei na hora, eu falei, meu Deus, se ela falar isso pro cliente, o cliente morre. Ele vai dizer assim... Meu Deus, se outro chama ela, ela vai correndo. Então, e ela estava trabalhando? Ela estava trabalhando. Ah, então ela falou tchau. Tipo, é verdade. Então, assim, as pessoas, né, os candidatos e candidatos de uma forma geral, eles precisam entender que quem está entrevistando é uma liderança. E a liderança, ela vai se equilibrar o pensamento, a empatia dela vai ser para com o teu líder. Então, dependendo, uma coisa que eu vejo muitas pessoas falam muito mal das empresas. Isso queima muito os candidatos nas entrevistas. Isso não é legal de falar. Falam mal da gestão. E chega um ponto, esses dias... Nossa, eu tô cheia de exemplo hoje. Tô terrível. Ai, que bom. Adoro
Ai, por favor. Porque a gente tá numa pegada tão forte, lá eu dou exemplo. Esses dias uma candidata, eu tava acompanhando alguns processos, até por essa correria, eu tava acompanhando com um gestor que eu já conhecia de outras empresas e ela falando, e falou mal. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Mas ela não se percebia, e eu percebi isso, que ela não tava se dando conta, que ela passou uma entrevista inteira falando mal do trabalho dela. Eu falei, vou fazer uma perguntinha bem clássica pra ela, né? Se não der certo essa vaga, o que você vai fazer? Pense, fazia 40 minutos que ela tava falando mal da empresa. Eu vou continuar aqui desenvolvendo o meu trabalho. Então, assim, você entende essa incoerência entre o discurso e a ação? Sim. Porque se você tá tão infeliz, tá tão ruim, tua liderança tá ruim, teu trabalho tá muito acumulado de coisa, você não tá bem, você não tá feliz. Se não der certo aqui, você vai continuar. Então, são coisas que você tem que tomar muito cuidado para não se contradizer, não falar mal da empresa. Eu acho que essa questão da responsabilidade, de você deixar passar que você não tá responsável, engajado com a tua atividade, é pesado. E o grande desafio de quem está buscando e que vem de uma experiência anterior infeliz, que não estava bem, é conseguir realmente se mostrar o que teve de bom naquela experiência. Esquece o que estava de ruim. O que ela te fortaleceu para você olhar daqui para frente? Então, acho que esse é o maior desafio. Perfeito. O que eu sempre estou reforçando é que a entrevista você vai ter ali meia hora, uma hora, para mostrar a profissional, o profissional incrível que você é. E um profissional incrível, ele não vai perder esse tempo desqualificando outro profissional ou desqualificando uma empresa. Exatamente. Ele vai usar esse tempo para falar das suas realizações, do seu potencial, das suas competências. Claro que você pode e deve, às vezes, até falar um pouquinho da sua fragilidade, mas Sim. mostrar que você está em movimento, que você está se esforçando ou agindo para ser um profissional melhor. Não tem problema ser vulnerável. Agora, ser antiético ou desrespeitoso é algo que a maioria dos outros profissionais não vai querer uma pessoa dessa na equipe, porque eu penso, amanhã ou depois é de mim que essa pessoa está falando por aí. E realmente a gente tem o receio, ou tem o receio de, não, se ele está decepcionado nessa organização, provavelmente vai se decepcionar talvez até mais aqui na minha empresa. Então, é um fator que realmente... E às vezes eu percebo também, porque a gente faz na Tetaga muita entrevista de emprego simulado. Inclusive, você recebe, né? Queria te agradecer por receber tão bem. Eu sempre vejo os seus e-mails, os feedbacks que você dá dos nossos currículos, dos nossos profissionais. E às vezes o profissional está sob alto impacto emocional de uma demissão ou mesmo de um pedido de demissão. E ele chega para a entrevista, ou ao menos para a entrevista simulada, e aquilo está tão forte nele que ele acaba usando aquele espaço para um desabafo. Então, ao invés dele falar dele, ele acaba desabafando, e a partir do momento que ele desabafa, a emoção se torna mais forte. Então, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que a profissional veio até a chorar na entrevista. Então, uma orientação também que eu sempre dou para os meus clientes é afastamento emocional. Principalmente na hora de você falar em motivos de demissão. Exatamente. Porque quando você é demitido, você é rejeitado, né? Cancelado. Essa maior dor humana. É a história do convite da festa, né? Você pode até não querer ir, mas você quer receber o convite. Exatamente. E na demissão você pode até não querer mais. Você tá ali sofrendo. Você tá ali e fala, não quero mais essa Não empresa, aguento não mais. quero, não aguento. Queria ser demitido, mas ao mesmo tempo você fica, se sente rejeitado, às vezes até feridas que você tinha, às vezes questões até da sua criança interior afloram e você tem um comportamento, né, que meio que coloca tudo a perder numa entrevista e na hora de busca de um novo trabalho. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo profissionais que são incríveis, que eles não são antiéticos, mas sob forte emoção, eles acabam... Eles se perdem, é bem o que você falou, você estava falando, estava pensando, a entrevista não é desabafo. Esses dias uma outra candidata falou assim, era uma situação bem delicada, né, da saída dela, porque ela estava 3 meses numa empresa grande, que muita gente gostaria de trabalhar. Ela falou assim, então, eu tô com uma questão de valor. Existem coisas que estão acontecendo no processo dentro dessa empresa que não condiz com os meus valores. O cliente
muito ético também não vai ficar perguntando, nossa, mas o que que é? Não vai ficar, né, especulando o que que é. Mas a forma como ela se posicionou, na hora a gente viu, opa, realmente tá pegando ali. E ela tinha um currículo exemplar, um perfil super legal, e ela trouxe isso. É o motivo da minha saída hoje. Eu tô há 3 meses aqui, mas eu quero sair por isso. Então, realmente, não é errado você ser vulnerável. Até porque se você não fala a verdade, muitas vezes, você fica uma coisa meio fake. Então, o recrutador, o headhunter, ele sai, tipo, daquilo... Tem alguma coisa nesse candidato, alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, é importante você trabalhar com a verdade também. Mas você precisa ser estratégico. Exatamente. Eu gostei do posicionamento dessa candidata, Sim. porque realmente ela não foi desonesta exatamente. E não expôs ninguém. E depois nota 10, hein? Já anota aí. Um ótimo perfil, inclusive. Eu gostei muito dela. E depois você estava falando? E depois, até em relação a essa questão da vulnerabilidade, né? Então, você tem que falar a verdade, sim, das saídas, dos motivadores, mas você precisa realmente ser estratégico. E depois, nessa entrevista, quando ela falou dos valores, depois ela falou os valores que eram importantes para ela. Uhum. Então, automaticamente, você já deduz, são esses que estão sendo infringidos nessa oportunidade. Ela falou, eu quero trabalhar muito aí, porque no meu entendimento, essa empresa preza por valores X. Nossa, que legal. Então, foi bem legal essa amarração, assim, sabe? Achei que ela conseguiu fazer uma conexão muito legal. Ô, Paola, e ainda se checa referências profissionais? Como é que tá isso? Algumas empresas mais conservadoras, mais tradicionalistas, sim. Algumas lideranças que conhece, eu conheço um pouco dessa empresa, deixa eu entender por que ela tá querendo sair de lá. Existem ainda alguns clientes que eles mesmos ligam para as lideranças e que querem descobrir. Então, assim, nós como consultoria, a gente não faz referência de todo mundo. A gente pede, qual que é teu finalista? Esse nós vamos buscar referência. Mas uma coisa que eu sempre falo também para as pessoas que fazem mentoria é pedir recomendações no LinkedIn. Sim. É uma grande facilidade de você ter referências, né? Então, isso você tendo lá, você facilita inclusive a vida do recrutador. E daí, geralmente, por exemplo, eu tenho a candidata X, eu entro no LinkedIn dela, tem 5, 6 recomendações. Daí, nesse caso, não precisa se checar as referências? Como que está funcionando? Depende. Se são lideranças diretas ou pares, né? Ou fornecedores, pessoas que vocês vejam que não são amigos, né? Que são pessoas que tiveram algum tipo de relação profissional, a gente valida com o cliente para ver se para ele é válido aquilo. No LinkedIn tem isso aqui, era uma liderança direta, essa aqui era par, esse aqui era fornecedor, é válido para você? Então fechou. Ou a gente pede pro próprio candidato, né? Quem pode te recomendar? Né? Porque assim, né, Thaís, eu não acho legal você sair caçando gente, perguntando, você trabalhou com fulano? Não é legal. Você pode prejudicar alguém, inclusive, Sim. Às vezes a pessoa está trabalhando e alguém vai descobrir que ela está procurando emprego, está batendo na porta. Então, eu acho que você tem que tomar muito cuidado. De quem está trabalhando, nós não pedimos referências, nem anteriores. O cliente às vezes insiste, mas a gente se posiciona no sentido de que não, porque nós precisamos preservar o candidato ou a candidata. Perfeito. Então, quanto a isso, se quer, a gente vê de outra forma. Vamos fazer teste, vamos diminuir a tua insegurança, mas não com risco para o candidato. E a função do LinkedIn, que é realmente pedir ali recomendação, é uma das funções que eu mais amo no LinkedIn. Eu, inclusive, tenho bastante recomendação e ajuda muito, porque às vezes a pessoa está indecisa. Será que é uma profissional confiável? Ou será que é isso? E a pessoa olha e fala, nossa, tanta gente falando bem dela. Sim. E às vezes acontece, não, eu conheço essa pessoa, tipo, meu padrinho de casamento. Vou ligar e vou questionar, perguntar mais a respeito do perfil. Então, acho realmente um campo muito poderoso mesmo. Sim, dentro do LinkedIn. Inclusive, os meus clientes têm metas para pedir recomendação no LinkedIn, porque acho que facilita para todos os envolvidos no processo. E, Paola, você falou em testes, né? O que tem se aplicado em testes? Como é que estão aí? Quem que define o teste
Porque às vezes eu vejo que alguns profissionais também são meio que sabatinados. A pessoa fica o dia inteiro fazendo um teste. Eu, se fizesse um teste de matemática, meu Deus, se ainda me mandasse desenhar, você ia falar, ó, tá fora do processo, não quero mais nem ver, essa daí não serve, não presta pra mim. Como que é definido isso? Assim, Thaís, eu particularmente, eu gosto de teste de perfil, né? A gente trabalha com alguns testes psicológicos também lá na Priori, mas eu gosto muito de testes de perfil, que são o DISC, que nós trabalhamos com um fornecedor muito legal lá de São Paulo, então é uma ferramenta diferenciada também. A gente trabalha com o APQ, que são poucas empresas que trabalham, mas é uma ferramenta super legal, que avalia 32 competências, mas eu vejo o teste de perfil para ele ser usado numa fase muito final, já com o candidato praticamente em proposta. Por quê? Porque além de ser uma ferramenta que ele onera o processo, ele vai dar informações para que você possa trabalhar no desenvolvimento dessa pessoa dentro da tua equipe. Então, se você precisa de uma pessoa mega influente, mega persuasiva, você percebeu que a influência dela não é tão alta, você já sabe que é ali que você vai ter que trabalhar. Mas você não pode fazer disso o teste, um foco e uma verdade absoluta do candidato. É o que você falou, se eu fizer aqui, pode ser que não dê certo. Então, eu vendo muito para os clientes, quando eles me pedem teste, como uma ferramenta de apoio para ajudar na tomada de decisão. Não como uma verdade. Tem isso, perfil assim, serve. Não tem assim, não serve. Porque isso, para mim, não existe. Eu acho que você não pode julgar uma pessoa por uma ferramenta. Acho que você pode minimizar os riscos, né, de uma contratação errada, confirmar coisas que você viu na entrevista, mas definitivamente você julgar por um perfil que você olhou ali, né, ainda mais eu, psicóloga, não posso acreditar que as pessoas não têm chance nem potencial para desenvolvimento. Existem algumas lideranças, e se tem perfil assim no DISC, então serve para ser líder. Isso não existe. Não existe certo ou errado no teste. Existem perfis. Porque as pessoas que vão interpretar não têm a nossa bagagem, Exatamente. A nossa formação, também a formação da própria ferramenta. Exatamente. E eu vejo que às vezes as pessoas se apegam a uma palavrinha e por causa de uma palavra querem eliminar. Acaba com o teste. Então, assim, o nosso papel como consultoria é contornar essas situações junto com o cliente. Não, vem cá, vamos olhar aqui, tua dúvida é essa, veja só, na entrevista de competência nós abordamos isso, esse é o dia a dia dele. Então, a gente faz muito esse pacote de tudo que foi avaliado. Isso falando de perfil. Aí existem testes raciocínio lógico, né? Ainda é aplicado bastante, tanto psicológicos quanto a gente tem um que é o Verify, que é da mesma empresa da SHL, que nós aplicamos também. Geralmente áreas de engenharia, né, que precisam dessa visão lógica, espacial, numérica, que precisam... Nossa, é outro que eu ia reprovar, gente. Esse eu fiz, olha, eu falei, gente do céu. Ai, que já tô suando, me imaginando eu fazendo um teste. É tenso, tenso. Nossa, o meu foi uma vergonha, assim. Mas eu sei, não é minha praia, né, não fui fazer engenharia justamente por isso. Mas eu vejo quando tem alguns clientes que sentem a necessidade do teste, eles calibram um pouco. E eu falo, gente... Não vai por esse é um teste muito complexo, vamos tentar aqui. Então, vai também muito da experiência da consultoria, do headhunter em assessorar esse cliente e dizer, não vai por esse caminho aqui, que é uma vaga, não tem esse nível de complexidade, vamos por aqui. E agora, eu acho que o teste Excel, né, Thaís, acho que as pessoas pecam muito ainda no teste Excel. É um teste que é muito aplicado, muito. E agora, essa semana, me pediram de Power BI, um teste de Power BI. Você fica a dica. Que tá me assistindo, você vai fazer hoje mesmo. Aí olha no YouTube, olha não sei aonde, tem muito material grátis. Vai aí correr atrás do Excel e já fica de olho no Power BI. O teste de Excel, o que tem de gente que reprova em Excel. E assim, você vê pessoas boas que perdem a oportunidade, mas assim, realmente, o trabalho é todo no Excel. Então, não são vagas complexas, mas pede o Excel. Idioma, né? Teste de idioma, tanto falado. Uma coisa que é legal que a gente está fazendo muito. A vídeo entrevista com pergunta em inglês é um teste. É um teste. E daí, como que funciona? Você faz a pergunta e a pessoa tem que responder em formato de vídeo. Isso. E tem tempo, eu recebo um link, como que é, assim, prático? Funciona assim, os candidatos lá que passaram naquele filtro da inteligência artificial, a gente faz uma checagem no volume das pessoas que ficaram aprovadas em currículo.
Pré-selecionamos os candidatos que vão para vídeo. Hum. Esses nós mandamos uma vídeo entrevista através do sistema com perguntas-chave para ele responder. E as pessoas que forem bem nesse teste, a gente aprova para o gestor. Então, olha como são várias fases, mas precisa ter isso para administrar todo o volume. As perguntas, elas são feitas de acordo com o que foi pedido no alinhamento de perfil e geralmente quando tem em inglês, uma ou duas perguntas ou todas é feito em inglês. Ou a pergunta em inglês ou assim, em inglês responda. Um case de sucesso, por que essa vaga é importante para você? Ou uma pergunta técnica. O que as pessoas fazem? Leem, não leiam. Não leiam. É muito ruim e perde muita espontaneidade. Elas leem no vídeo. Então fica aquele vídeo com elas veem a pergunta, escrevem, leem a resposta. Isso não é legal, principalmente para você avaliar o idioma. Por quê? Porque subentende-se as lideranças quando veem que a pessoa leu. Ah, mas então ele não tem inglês. Ele não estava preparado para falar inglês. E se toca o telefone aqui, ele tem que atender. Ele não vai conseguir ler, ele não sabe já, não consegue se preparar. Exatamente. Então o que a gente faz? Não, vem cá, deixa a gente vai fazer um teste mais aprofundado aqui. Mas já fica aquela ressalva do idioma. E eu tenho percebido os gestores assim, tá fazendo entrevista, vira a chave, começa a falar em inglês, e se a pessoa é pega no susto, não tá preparada, porque são vagas que pede idioma mesmo, não tem meio termo, acho que passou aquele tempo, sabe, Thaís, que pedir inglês e as pessoas não usam. É bem poucas situações que eu percebo isso, que a pessoa quer porque o time todo fala inglês, é uma ou outra. Agora, a maior parte das vagas que pede é porque precisa mesmo. E no caso, tem tempo de resposta mínimo e máximo quando vem? Eu recebo esse link, eu tenho a tarde inteira para fazer ou expira assim? Eu começo a fazer e de repente eu não respondi, eu consigo refazer a resposta? Como que 24 a 48 horas, Sim. Geralmente é os nossos prazos, 1 minuto cada pergunta, por isso a gente faz perguntas mais curtas, até 5 perguntas. Você tem uma tela inicial de teste, onde você pode fazer 9 testes antes de valer. Então, você testa a tua câmera, você testa o teu áudio, mas não são as perguntas do teste. Sim. Quando você dá o ok, ele parte para a tela, a primeira pergunta. Daí é uma sequência da outra. Aí você só pode fazer uma vez. Você não vez. Pode parar e falar, deixa eu me colocar aqui, fazer um roteiro, não pedir pode. ajuda para os universitários. Daí é a hora pegar da verdade. Dicionário. Claro, né, Thaís? Hoje, inclusive, Sim. aconteceu uma situação de um candidato que pediu, eu tava gravando e me perdi na hora, posso gravar de novo? A gente mandou a vídeo de novo, né? A gente não quer prejudicar o candidato. Não, você não tem mais... Não, de forma alguma. Mas a pessoa também precisa ter essa iniciativa de vir até nós e dizer, olha, não ficou legal, não gostei, posso gravar de novo? Sim. Tá tudo certo, a gente vai mandar, grava de novo e o gestor vai ver o último vídeo dele. Perfeito, é uma boa orientação. Sim. Às vezes, se você foi mal no teste, tava ali, às vezes cai a internet, o filho começa... Sim. O filho caiu, já aconteceu isso de uma cliente minha, que o filho caiu, se machucou, ela teve que parar. Daí a gente interviu por ela. Uhum. Mas é importante, tenta negociar com a consultoria, se não manda novamente o link para você. Sim, esses dias um BP que entrou numa empresa bem legal, aqui ele estava fazendo um processo, era um processo que eu estava tocando. Eu gosto muito de tocar os processos de business partner, porque são pessoas que viram, né, nossos clientes depois. Ele mandou assim, Paola, pelo amor de Deus, minha filha entrou lá nos últimos 10 segundos. Daí eu falei, não tem problema. Eu falei, eu vou ver se ficou alguma coisa, né, dele. Não, ela entrou. Eu falei que era pra minha esposa segurar, enfim. Quando a gente foi olhar... Coitada dessa esposa, né? Ela deve ter ouvido. Eu fui olhar, ela entrou assim, realmente, a menininha, sabe? Eu falei, capaz, ficou ótimo, não prejudicou teu vídeo. Ele manteve a linha, ele não ficou assim, sabe? Eu falei, não, tá ótimo, você terminou, você concluiu o teu raciocínio, não interferiu no teu raciocínio, tá tudo certo. E depois com a cliente a gente deu risada, que daí nós entrevistamos, eu, a cliente e ele. E daí ela falou, ele tava preocupado, né, com o vídeo. Daí ela, não, foi ótimo, assim, já conhecemos tua filha. Ele foi aprovado. Foi aprovado, não, e já sabe que se acontecer isso numa reunião, ele continua ali pleno. Tá tudo certo, e executou, né, o trabalho. Acho que a gente tá em home office, isso
faz parte já do Sim. cotidiano. E tem que ser mais leve para o candidato também, né? A gente veio muito nessa pegada, assim, na priori. Não, gente, calma, tá tudo bem, vamos olhar aqui, vamos fazer isso. Não estamos aqui para prejudicar ninguém, muito pelo contrário, né? Vamos ajudar, Sim. né? Não deu certo aqui, ó, reescreve aqui, não tá legal, posso confirmar essa pretensão aqui. Então, eu acho que o maior apelo, assim, para nós, pelo menos na priori, assim, da nossa postura, é da gente ter os candidatos próximos a nós. Nós estamos ali realmente para conectar as pessoas às oportunidades. É o que eu falo muito no meu Insta lá. Tem que ser conectar as pessoas às oportunidades. Não ficar na pegadinha para, não deu certo, não, se perdeu. Gente. Ou se achar assim, né? Não vou falar de pessoa para pessoa, só tô num nível superior. Ai, né? não, nossa, você perdeu. Não, gente, não perdeu, vamos gravar de novo, tá tudo certo. Inclusive, queria te elogiar, porque os meus clientes, né, sempre nos falam do retorno que vocês prestam, da comunicação eficiente, então todo mundo realmente fica encantado. Ai, que bom. E eu, particularmente, adoro ver você no Instagram, suas stories, você dando retorno vaga por vaga. Hoje é dia, hein? Hoje é dia, Eu inclusive. achei incrível, porque eu falei, nossa, gente, que bom se todos os headhunters fizessem isso. Abre lá, fala vaga 1, vaga, né, que você começa a citar as vagas e falar como que tá o status de cada Sim. vaga. Isso, nossa, isso dá paz para as pessoas. Exatamente. Porque o profissional que está participando do processo seletivo é como se a vida dele estivesse em stand-by. Função daquilo. Porque ele não consegue tomar decisão, ele fica travado e às vezes não busca outras vagas, porque ele acha que vai dar certo, ele segue com esperança. Sim. E não tem retorno. Daí a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é: Thaís, posso pedir um retorno para o recrutador? Esses dias no Instagram, eu às vezes entro à noite no Instagram, a hora que eu tô na cama, e abro lá. E às vezes eu começo até a mandar áudio para as pessoas, porque eu gosto dessa conversa. Daí uma menina perguntou para mim: Thaís, será que ela não vai me xingar? Eu pedi um retorno, eu falei, né? Porque assim, fica no imaginário o profissional Sim, que fica às vezes elucubrando, é né? maltratado, desrespeitado. Ele quer pedir o retorno, porque ele precisa tomar algumas decisões de vida, às vezes até outro processo seletivo. Ele não tem o retorno, fica com receio de falar com o recrutador. Então, eu achei fantástico suas stories lá, você dando retorno. Que vaga quer saber o vaga status, por vaga, né? Então, isso se todos os headhunters fizessem isso, nossa, facilitaria ia ser um muito, alívio né? para todas as partes, porque com certeza. ninguém fica também, muita gente deve ligar, mandar e-mail, né, mensagem querendo saber status de processo seletivo. Sim, Isso com facilita certeza. bastante. Facilita muito. Eu tenho chamado muitas pessoas para irem para o Instagram, porque é onde eu tenho mais facilidade de fazer nos stories mesmo, né? Então, são coisas contínuas. Então, eu tenho chamado muitas pessoas para ir para o Instagram mesmo, para poder ver esses stories. As pessoas mandam muito lá, então eu pego a lista lá e realmente passo o status, que eu vejo o quanto é importante, o quanto faz diferença para as pessoas. E, infelizmente, né, Thaís, você já deve ter ido no médico e ter sido esperado horas para ser atendida e ele olha para tua cara em 5 minutos e te manda para casa. Infelizmente, não vou mais em médico no assim. médico tem assim, no recrutamento tem assim, em qualquer lugar que você for, vão ter pessoas que vão te atender bem e tem pessoas que não vão te atender bem. Infelizmente, tem pessoas que sim envergonham a nossa profissão. Eu vejo algumas coisas no LinkedIn ou no Instagram que eu falo, meu Deus do céu, eu não acredito que a pessoa falou isso. As pessoas são grosseiras. Esses dias você fez um post de qual foi a coisa mais bizarra que te falaram. Eu fiquei chocada com os depoimentos das pessoas. E eu sei que aquilo é verídico, assim. Mas, na hora, me veio isso na cabeça. Falei, gente, toda área tem isso. Mas você não pode fazer isso da tua verdade. Então, na minha opinião, Thaís, tem que ir atrás, sim. É teu interesse. Claro, você não vai ligar todos os dias pro recrutador para saber se teve um status. Não vai ligar depois de 2 dias. Mas, terminou a entrevista, já pergunta como é que estão essas etapas do processo. É para, por exemplo, agora essa época, né? É para esse ano ainda essa vaga? É para início de janeiro? Como é que tá essas fases? É teu direito. Você tem que perguntar assim. Se o recrutador não souber, o máximo que ele vai dizer, eu não sei. Então tá, você acha que tem um prazo, eu aguardo a tua ligação, posso te ligar daqui 7 dias, porque
Ah, sim, Thaís. Eu acho que a gente tem que. Você, inclusive, como uma grande comunicadora nessa área, eu acho que é uma das nossas missões, assim, fazer com que as pessoas se sensibilizem mais com as outras em relação a isso, sabe? De dar o retorno, de atender o telefone, de realmente responder uma mensagem, responder um e-mail. Hoje, nessa era de comunicação que a gente está, não se justifica mais. Não é possível que as pessoas não consigam dar um retorninho. Sim, exatamente. Não tive retorno. Esse é um retorno já. Exatamente. Ainda. Então, assim, acho que é uma obrigação das empresas, das consultorias, a gente buscar alternativas de facilitar isso para as pessoas. E eu acho que quanto mais pessoas fizerem, esses dias um gestor falou para mim assim, ele está inclusive fora do Brasil, eu entendi ele quando ele estava aqui no Brasil, ele falou: Paola, estou impressionado quanto valor você agregou para a tua empresa pelas coisas que você tem feito nas redes sociais. Então, tipo, eu falei, nossa, o melhor feedback que eu tive, valor. É isso, né? É isso, a gente tem que agregar valor, assim, e tem que cobrar, sim, liga pro recrutador, sim, ele tá lá pra isso. Se ele não tá... Exatamente, Se ele faz não- parte das atividades